Olá, pessoal. Como é que está o som? Tá tudo ok? Oi, Duda, Olá, Daniela. tudo bem? Que maravilha. Até que enfim esse dia tão esperado Que chegou para nós. verdade. A gente já tinha tentado antes, mas os horários não batiam, né? Isso. Mas Agora agora estamos todos em casa, tá mais isso, fácil. em casa. Seja muito bem-vinda ao Conversa com Duda, Daniela. É um prazer Obrigada. recebê-la Prazer por é essa meu. live, esse tema tão relevante e tão atual, né? Para os nossos dias. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos aguardando as pessoas que estão chegando. Tá Daniela, bom, pode se apresentar enquanto as pessoas estão aqui. Ah, beleza. Vou me apresentar então. Bom, eu sou Daniela Guzmão, meu perfil é Geração de Amor, né? E eu sou uma ex-advogada que resolvi mudar de área há um ano e meio, mais ou menos. Eu moro na Espanha, moro em Madrid, né? Nesse momento eu estou num epicentro aqui de foco do coronavírus. E a gente está. Hoje foi o 13º dia sem sair de casa, né? Porque aqui os casos só estão aumentando, por enquanto a curva de contágio é crescente. Então, mas falando mais da minha área, né? Eu resolvi mudar um ano e meio atrás de área, eu sou mãe de 3 crianças, né? E, e me tornar a mãe que eu gostaria de ser passou por olhar para muitas sombras, né? Eu me tornei uma pessoa, na verdade, uma mãe que eu não gostava de ser, não gostaria de ser filha dela. Eu falei, chega, nesse momento, alguma coisa tem que mudar. Foi quando eu resolvi estudar parentalidade positiva, disciplina positiva, né? E entrei realmente a fundo depois no tema da criança interior ferida, né, que é um olhar para a infância dos pais, né, que não são suficientes ferramentas de educação para sustentar uma educação respeitosa. A gente precisa olhar para a nossa infância e entender o que que a gente projeta na educação dos nossos filhos. Então, a partir daí eu comecei a fazer atendimentos, né, e tem um curso online, eu tenho um programa online, né, que é o Reaprendendo a Educar. Nesse momento está com inscrições fechadas, mas já fiz 4 turmas. Não é um programa que vai te apresentar ferramentas, ele vai fazer uma ponte o tempo inteiro com a educação dos pais, né? E com a nossa dificuldade de gerenciar o nosso emocional nos desafios que o dia a dia com os nossos filhos apresentam, né? nossa, Então, hoje eu Daniela, trabalho com isso. forte isso você falar que percebeu que era uma mãe da qual não gostaria de ser filha. Sim. Forte E eu já isso. era mãe de 3 nessa época. Eu Uau. tinha voltado, eu moro na Espanha há muito tempo, né? Na verdade, só que teria 13 anos se eu tivesse ficado direto. Mas durante 4 anos e 5 meses, mais ou menos, a gente voltou para o Brasil. E quando a gente voltou de volta para cá, né, foi quando eu me dei conta de que não estava legal. Eu era uma mãe muito autoritária, tinha que ser tudo do meu jeito, não tinha espaço para conversa. Eu era muito gritona. Eu falei, não pode ser bom, porque não está sendo bom para os meus filhos, né? É, não é bom para eles, não está sendo bom para mim, não dá para ser bom para eles, porque eu sou referência para eles para tudo, inclusive para gerenciamento emocional. Então, eles estavam ficando ansiosos, estavam com medo. E foi a hora que eu falei, chega, não dá mais para mim. E acessar essas dores, acessar essa dificuldade, reconhecer, né, que eu realmente não estava sendo a mãe que eu gostaria de ser, doeu muito. Mas esse processo é um processo de reconstrução, né? Realmente eu me reinventei, né? Não sou a mãe perfeita, obviamente, porque eu acho também que quando a gente entra nessa área, a gente acaba se culpando muito e exigindo da gente, né, que a gente tinha que saber isso antes. Mas se eu tinha consciência, eu não tinha como saber realmente, eu não tinha como ser uma mãe diferente. Eu era a mãe possível naquele momento. E nesse momento eu falei, eu quero fazer diferente, então eu vou estudar para isso, porque realmente para educar a gente tem que estudar. Eu vou estudar para isso e eu vi muito rápido os efeitos dentro de casa. Eu vi muito rápido que os meus filhos responderam a isso de uma outra forma. No início, as crianças costumam realmente reagir de uma forma até piorando o comportamento, porque eles querem se conectar com aquele pai que eles conhecem. Né? Como assim minha mãe não está castigando? Como assim minha mãe não está me ameaçando? Né? Então, alguma coisa não está batendo. Deixa eu fazer de tudo para voltar a ser a mãe que eu conheço. Eles querem realmente conexão com o pai conhecido. Mas depois que essa onda passa, né, a gente começa a dar mais espaço para as crianças serem crianças, para as crianças se manifestarem, colocarem o que elas pensam, colocarem o que elas sentem. E é difícil para a gente, porque a gente não teve esse espaço na nossa infância. Então a gente também não quer dar esse espaço para eles. É como se fosse uma revanche agora. Então Dá o que reconhecer não tudo isso. recebeu, né?
Exatamente. Dar o que a gente não recebeu dói, mas cura. Realmente é o que cura as nossas feridas, entendeu? Então, assim, todo o meu trabalho está voltado para isso. Essa É, coragem de olhar para dentro, se der essa oportunidade. Eu li recentemente uma frase que eu achei assim um mimo, diz assim: Deus agora é quem nos colocou na cadeirinha do pensamento. Para quem adota essa técnica da cadeirinha do pensamento, que ela gera algumas polêmicas, de sim, colocar a criança para pensar sobre as atitudes e os comportamentos dela, e agora dizer, não, foi Deus quem nos colocou na cadeirinha do pensamento, para que a é, gente disponha de tempo para priorizar o que deve ser importante na nossa vida, para a gente sim, não relativizar o que é absoluto, né? Então, ter coragem de olhar para dentro e, a partir desse olhar, não se consumir com autocobrança, muito menos com culpa, sabendo que fez o melhor que pôde com os recursos que tinha. exatamente, E que esse exatamente. olhar traz uma oportunidade de corrigir daqui para frente, fazer o melhor daqui para frente. Então, muitas pessoas correm desse olhar, dessa Sim, constatação, desse diagnóstico, porque receiam a culpa, receiam a decisão de cisão, de mudança. sim, Mas olha, é sempre tempo de recomeçar, de fazer sem melhor, de dúvida, fazer diferente. E cada uma de nós merece essa chance. Então, sem que a gente dúvida. encoraja a ser, assim, muito forte isso, Daniela. Guardei, eu percebi que era uma mãe de quem eu não queria ser filha. Isso é muito forte, é uma constatação até dura. Mas, ao Sim, mesmo tempo, como você falou, cura, traz a oportunidade de fazer diferente. sim, sim, sem Então, dúvida. essa oportunidade que nós estamos tendo nessa quarentena, porque aqui no Brasil também já estamos Sim, sim, iniciando essa quarentena, é o tempo realmente de não mais nos ocupar com distrações. Não permitir que a distração vede o nosso olhar para aquilo que a gente precisa enxergar e aquilo que a gente precisa consertar. Eu exatamente. um texto lindo de Elisama Santos. Sim, eles O amam. fique com você, fique com as suas dores, fique com a sua família, fique com a sua dificuldade de relacionamento, fique com a sua dificuldade de olhar para você, de olhar para as pessoas. Nossa, isso é muito forte, gente. Então, Sim, eu admiro muito o trabalho de Daniela, venho acompanhando ela no Instagram obrigada, há um tempo, é para mim uma referência. E eu espero obrigada. realmente uma oportunidade para a gente falar isso, assim como você, Daniela, também. A minha formação é jurídica. Ah, Eu sou servidora pública federal, trabalho no olha, TRE há pelo menos 15 anos e nossa, também há 3 anos descobri essa paixão pela inteligência emocional. Então, ah, eu que bom. quero mais uma identificação nossa. Sim, sim, sim. Eu tenho visto Você, muitas advogadas que mudaram de rota aí. pois é, e assim, eu estou encantada, estou maravilhada, estou fazendo a formação em terapeuta familiar e de casais. Ah, que legal. Então, foquei nessa área e quero deixar esse espaço com você, realmente, para você trazer um pouco da sua experiência, trazer essa realidade aí, como é que você está com 3 crianças na Espanha, com toda Sim. essa restrição, e deixando para as pessoas que estão aqui conosco a seguinte pergunta: a quarentena tem sido para você um sinônimo de oportunidade, de resgate ou de restrição e de sofrimento? Enquanto Uhum. Daniela fala, depois eu quero que vocês escrevam aí. A quarentena para você tem sido sinônimo de oportunidade para um resgate ou Falhou aqui. Voltou agora? Ah, agora. beleza. Foi Eu não você que sabia falhou se, para mim. se, se tinha sido a minha, mas aqui já foi resolvido. Beleza, Vamos lá, beleza. Daniela, fica à vontade. Ui, Como é que está falhou de agora? novo. É Vamos você que lá. está falhando ou sou eu? É porque eu tô vendo Eu você estava parar para sem mim. saber se era a sua conexão ou a minha, mas acho que é a sua aí. É a minha? A minha aqui é muito boa. Deixa eu ver se ela tá. Deixa eu até ver no computador. Talvez seja a minha, hein, Duda? Não, ela tá Se você funcionando. achar que sair e voltar resolve, fica à vontade. Se não, Não, vamos não, aguardar. a minha internet está funcionando agora. Peraí, deixa eu só. Até vou ver o Para computador aqui, porque normalizar. assim eu vejo. Deixa eu só ver. Não, tá conectado, tá direitinho no computador. Então pode ter dado uma falhada momentaneamente. Bom, alguém perguntou a idade dos Não meus estou te filhos. ouvindo bem, Daniela. Não? Agora, agora. Agora tá me Então, ouvindo?
O Ah, palco beleza. virtual é seu. Beleza. Obrigada. Bom, eu tenho 3 filhos, né? O meu mais velho tem 8 anos, a minha do meio tem 6 e o meu pequeno tem 3 para 4 já, Oh, né? meu Deus. São todos seguidinhos, são 2 anos de diferença. E assim, a gente está em quarentena aqui, na verdade, a gente está em estado de emergência, não é nem uma quarentena, uma coisa aberta. A gente não pode sair de casa, realmente. Né? Nesse momento, a Espanha já foi prorrogado o estado de emergência até dia 11 de abril. Né? Os casos estão aumentando. Nossa, gente, Estava funcionando bem, e de repente passou a funcionar mal. tá Estranho. travando um pouco, mas vamos lá. A gente vai Se conseguir. alguém puder dar um feedback para Esse ver se a gente conteúdo está. vale a pena a insistência. Vamos à persistência. Vamos lá. Vamos insistir. Então, assim, eu trabalho de casa, né? E o meu marido trabalha fora, trabalha em uma empresa. E eu sempre trabalhei de casa, mas eu tenho o meu tempo, né? Eu tenho a minha liberdade para fazer as coisas no meu tempo. Eu pude, no que eu mudei, quando eu mudei a minha trajetória, eu mudei justamente para poder adequar a minha vida à vida dos meus filhos também, porque eu não queria ser aquela mãe que nunca estava presente. Sem condenar nenhuma mãe que não esteja presente, tá? Não era o meu propósito. Eu realmente não me sentia feliz de pensar em voltar a trabalhar em empresa. Eu trabalhei em empresa aqui na Espanha, eu trabalhei em 2 empresas, né? Eu não queria voltar para esse mundo corporativo no qual não me permitia estar com meus filhos, né? Como eu vejo mais ou menos com meu marido. Não dá tempo, né? Então eu falei, eu quero mudar e eu não sabia para onde. E quando eu mudei, beleza, eu tenho meu horário, eu consigo trabalhar as minhas horas aqui, mas sem ninguém em volta, né? E de repente a nossa rotina, a nossa realidade mudou da noite para o dia, a gente simplesmente teve que ficar enclausurado. E o que me deixou mais tensa no início foi justamente ter que gerenciar a casa com tanta gente dentro. Ainda meu marido está trabalhando em casa, está fazendo teletrabalho, né? Obrigatório. Me dava nervoso do fato das crianças não saírem de casa, não poderem gastar essa energia. E claro, tá chegando aí um monte de dever de casa da plataforma do colégio. Eu falei, peraí, eu tenho meu trabalho, meu marido tem o trabalho dele, os deveres de casa não, é tudo que eles fariam no colégio, eles estão fazendo em casa. A Isso. comida, a roupa, suja muito mais a casa. Eu falei, gente, qual tempo eu vou ter para estar com eles em paz? Nenhum. Né? E a criança, ela tá confinada, são 3, menos mal, porque pelo menos eles se fazem companhia, né? Mas eles começam a pedir atenção, principalmente o pequeno. Mamãe, olha para mim. Mamãe, olha isso aqui. Mamãe, olha o que eu faço. São todos pedidos de atenção, porque eles não estão se sentindo vistos, né? Então, normalmente o comportamento se intensifica, né, de uma maneira incômoda para a gente, que já estão, tudo tá, são gatilhos para a gente, nossa impaciência vir à tona. Porque você está preocupada com as suas metas profissionais, você está preocupada em dar conta de um monte de coisa da casa, e as crianças ficam em segundo plano no fim das contas, né? É muito difícil nessa fase, nesse início, a gente conseguir gerenciar, colocar numa agenda tudo perfeitinho, até porque eu faço atendimento online, né? Então cada cliente tem um horário, às vezes eu tenho que botar todo mundo para fora da sala. Filho, meu marido está em reunião e ficam as 3 crianças no vidro da sala, assim, mamãe, Olha, que horas a gente pode entrar? Então, assim, é muito difícil para eles, mas seria muito mais difícil se eu não conversasse. Tudo tem sido muito conversado, né? Desde o início do corona, a gente tem um diálogo muito aberto com eles, né? Desde que teve o primeiro caso aqui, na verdade, eu nem me lembro se foi final de fevereiro, eu acho. A gente não estava dando bola para isso. Ah, doença de velho. A gente falava assim, pensava assim. E é um pensamento super pequeno, né? Com pouca solidariedade. Ah, não, só mata velho. muito Era o que empática. vinha. É muito, muito pouco. Eu falei, peraí, gente. Espanha é um país de idosos. Portugal é um país de idosos. A Europa é uma região de idosos. Né? Então, assim, são muitos idosos. É muita gente que a gente vai perder. Né? Então, não dá para pensar só no meu umbigo. Né? Não dá para eu sair. Pode ser que eu tenha uma gripezinha, mas pode ser que não. Muita gente da minha faixa etária foi entubada durante 20 dias. Né? Saiu do corona, mas ficou entubada e precisou de um ventilador, de um respirador. Então não é uma brincadeira. Mas mesmo que não tivesse esse pessoal da minha faixa etária, existem os idosos e eles estão morrendo. Né? Então a gente falou, nossa, é nosso dever
não sair de casa. A gente não deve sair de casa. Eu não tenho medo do vírus em si, mas eu realmente vejo como a coisa está tomando uma proporção gigante, né, a ponto de a notícia de ontem que me impactou muito é de um shopping aqui de perto, né, que tem uma pista de patinação de gelo enorme, vai virar morgue. Daniela, eu vi. Esse Vi shopping para foi do lado da minha conservar casa, corpos. sabe? É o Eu ia Palácio te de Gelo. perguntar, para conservar corpos, é isso? Sim, sim, porque o Palácio do Gelo, né, na tradução em português, é Palácio de Gelo, né, o nome do shopping. Ele tem uma pista de patinação muito grande e tem várias salas de cinema. É um shopping voltado para entretenimento, né? E a gente vai com bastante frequência, é muito perto da minha casa. Há 2 semanas eu estava nele, né? Meu filho estava no aniversário e tal. A pista é muito grande, como o Serviço Funerário de Madrid não está dando conta da quantidade de corpos, né? Eles precisam manter refrigerados esses corpos. Então, eles vão colocar uma proteção na pista e vão colocar os corpos identificados ali. Olha Aquela só. notícia me impactou de uma maneira, eu falei, gente, é um lugar de lazer, de diversão, sabe? Vai virar uma câmara mortuária, né? Muito difícil. Madrid inteiro virou um hospital, né? Hotéis abriram as portas para virar hospital, várias residências de idosos viraram um hospital, porque os hospitais não estão dando conta, as UTIs estão lotadas, né? Enfim, eles conseguiram levantar um hospital de campanha no IFEMA, né? Que é o Recinto Ferial de Madrid, onde fazem tipo um espaço de Bienal, né? Que fazem várias feiras, feira de turismo e tal. Eles montaram um hospital com 5.500 camas, né? Em 2 dias. Então, realmente, o governo está atuando, só que está alastrando o corona no país inteiro. O foco principal é Madrid e Barcelona agora, está crescendo muito na região da Catalunha, mas está alastrando para o país inteiro. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que estar em casa. E é um sentimento de resignação. No fim das contas, não adianta eu ficar lutando contra isso. Realmente é o que eu tenho que fazer. O mundo inteiro está em quarentena, né? A gente não está brincando com isso. Mas é muito difícil você lidar com as suas sombras nesse momento, sabe? É muito difícil você se dar conta de que, caramba, eu não dou conta de estar com todo mundo em casa o tempo inteiro. É muito difícil me dar conta de que eu não consigo conviver 24 horas com todo mundo super bem. O início é assim, né? Eu já tô na segunda semana, indo para a terceira, e no início dá choque com o marido, porque cada um faz uma coisa, a gente acha que não está fazendo certo, cada um quer fazer do seu jeito, todo mundo quer controlar, né? As crianças, a necessidade motriz das crianças incomoda demais, a gente precisa de silêncio, precisa de concentração, só que eles são crianças, eles precisam se movimentar. Eu cheguei a liberar futebol na minha sala, que é uma coisa impensável, com uma bola de espuma. Quando eu ia ver, eu estava jogando de pijama futebol para ver se gastava um pouco a energia deles, né? E conversando, a gente tem conversado muito sobre o panorama, o que tem acontecido. Meu filho mais velho se interessa muito por dados, né? Ele, mas quantas pessoas mortas, mamãe, mas quantas pessoas contagiadas? Ele fica querendo saber. Eu, olha, filho, não é para a gente ficar com medo. Mas é importante vocês saberem o que está acontecendo. Vocês têm direito de saber, né? Porque normalmente a gente acha que a criança não tem que saber. Não, não, se eu falar demais, vai ficar gerando medo. Para que eu vou assustar? Não, não. Eles têm todo o direito de saber a realidade do que está acontecendo no mundo. E essa conversa tem sido muito sincera, né? Quando eles souberam do Palácio do Gelo, o mais velho então ficou assim: sério, mamãe, vou botar mortos ali? Eu falei: vão, filho. Mas o gelo vai ficar contaminado. Eu falei: não, eles vão colocar uma proteção de 3 centímetros de espessura. Eles explicaram tudo para não contaminar, mas aquilo depois vai ter que ser tudo muito limpo, né? Óbvio, porque são pessoas contaminadas ali, né? Enfim, e essa conversa e essa sinceridade, quando eu falo da minha necessidade, porque eu poderia simplesmente falar: vocês estão me atrapalhando, que saco, eu preciso de silêncio, vocês não ajudam. Só que não é isso. Eu tenho uma necessidade que é legítima e eles têm outra que também é legítima. Eles também precisam se movimentar, eles também precisam fazer barulho. Imagina o que é ficar confinado aos 8 anos de idade, sem poder sair, descer da porta aqui pro prédio, sabe? Não, não dá, não pode. Aqui não tem área de lazer nos prédios, normalmente, né? São poucos os que tem. Não tem esse esquema de play que tem no Brasil, né? Então, Uhum. assim, não tem uma área comum. Enfim, mesmo que tivesse, eles estão pedindo pra gente não conviver socialmente com outras pessoas, né? Então, eu não vejo mais os meus vizinhos. Meus vizinhos são quase todos idosos. Então, eu acho até melhor não entrar em contato com eles, porque eles são grupo de risco, né? Então, assim, conversar com os meus filhos, explicar o que está acontecendo e falar: eu tenho a necessidade de silêncio agora. A mamãe não consegue se concentrar quando vocês estão gritando. Gritar é normal, eu entendo.
Não tem nada de errado com isso. Só que me atrapalha nesse momento. Então eu preciso muito da colaboração de vocês. É difícil? Muito. Eles atendem sempre? Não, claro que não. Até porque se eles atendessem sempre, eles se tornariam robozinhos, né? E Robôs, é é. justamente o que a gente não quer que eles se tornem. Então os filhos vão nos desafiar. Vão testar a gente, mas não é por mal, é porque eles também precisam garantir o espaço deles. A Mas, nossa Dani, tendência. Fala, fala. você tocou num ponto aí quando você diz assim, a gente não quer que eles se tornem robôs. Aí vem mais um conflito que você poderia usar de artifícios para conseguir o que você quer, ah, Sim, robotizando os filhos, ameaçando, amedrontando, sim, sim, punindo, castigando, desde que conseguisse o seu sossego, o seu silêncio. sim, sim, Mas ao sim, mesmo tempo vem aquele sentimento, mas não é isso que eu quero para os meus filhos. Eu queria isso sim. no meu ambiente, eu queria silêncio, disciplina, ordem. Não estou conseguindo isso. Eu tenho meios de conseguir? Tenho, mas isso é saudável? É um método saudável para conseguir? Não é. Então, Não veja, é. mais uma vez a gente se cobra, a gente entra em conflito, a gente se Sim, exige. Então, um outro enfoque que eu também queria trazer, além dessa questão de manter o ambiente emocional com as crianças, é a mulher conseguir manter com ela mesma. sem dúvida. Ela conseguir encontrar, né, um momento de solitude para ela dizer: esse momento é meu, eu posso Uhum, respirar, eu posso fazer o que me dá prazer, eu posso me reabastecer com aquilo que me dá bem-estar, que me faz bem, para sim, poder ter o que oferecer. Porque senão a é. gente só esvazia, só esvazia, só Sim, sim, o esvazia. nosso tanque emocional fica vazio, sem Pois dúvida. é, hoje eu fiz uma live também e com uma recém-casada que está em lua de mel e ela dizendo assim, e eu ainda tenho uma preocupação adicional que é não descuidar da minha aparência, eu sou recém-casada, para que não Olha, viva expectativa versus realidade e não trazer frustração para isso, já pensou? aham, Então, feito essa parte, pode retomar, Daniela, mas é isso, é o que a gente pensa, que você diz, eu quero silêncio a todo custo e eu posso ameaçar, eu posso punir, castigar, eu posso mentir, eu posso manipular para posso. conseguir esse silêncio. Mas eu sei que isso não é Não o vale a ideal, eu pena. sei que isso não vai fazer bem, não vai valer a pena a longo prazo, isso vai deixar marcas, isso vai... Gente, é Exatamente. muito esforço, é muito alta É, cobrança, a gente se exige demais nesse momento. Eu não sem tenho dúvida. crianças, os meus são jovens, eu tenho um com 23 e um com Ah, 20, né? Mas eu sei o quão desafiador é para a gente permanecer junto e nessa harmonia, nessa sintonia de sim, cada um sim, quer um espaço. Então, exatamente. ah, Realmente, assim, é muito fácil a gente lançar a mão dessas ferramentas, né? São ferramentas opressoras, isso, autoritárias, né? E de total controle. Eu quero, no fim das contas, o que eu quero é obediência. Só que muitas vezes muitas. eficazes, né? E Fala, muitas fala. vezes eficazes. São eficazes, elas são porque elas têm um efeito imediato. Isso, Elas funcionam realmente. Elas funcionam realmente. Por quê? Porque as crianças nos respeitam? Não. É porque elas têm medo. o Elas têm medo. medo de perder alguma coisa, elas têm medo de sofrerem com castigo, elas têm medo de apanhar, elas têm medo simplesmente de serem humilhadas, envergonhadas, de sentirem culpa. Elas não querem sentir aquilo novamente. Então elas se paralisam normalmente. Se eu falo. E a ameaça serve para isso também. E é possível a gente ficar 100% do tempo sem ameaça? Eu acho difícil, sabe? Eu acho que você tem que estar muito evoluída. Porque nesse convívio compulsório, né, 24 É. horas, você precisando trabalhar, é muito normal a gente falar, olha, se vocês não fizerem isso agora, vão perder sei lá o quê. Aí todo mundo meio que se agita, e aí depois, quando você solta uma frase dessa, você fala, putz, eu não quero me relacionar desde esse lugar. Não quero realmente, é muito difícil, sabe? E aí a gente volta atrás. Filhos, mamãe não queria falar isso. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês entendam que vocês já dão conta de fazer algumas coisas e de que aqui são 5 convivendo o tempo inteiro. Todo mundo tem que ajudar. Não adianta a gente pensar só no nosso espacinho e falar, bom, aqui tá arrumado, aqui tá limpo. E todo o resto? Eu, quando faço comida, eu faço comida só pra mim ou eu faço pra 5? Né? Então, porque às vezes eles vão, bagunçam a casa inteira. E aí? Ah, arrumei os meus brinquedos. Não, isso não serve. Eu não lavo as minhas roupas, eu lavo de todo mundo. Vamos começar a pensar globalmente. Todo Macro, mundo é. tem que ajudar, sabe? Tem que pensar no macro. E aí, ontem, até depois, eu conversei com eles, eu fiquei meio chateada com a conversa que eu tive.
E aí, eu acho que eles abriram um biscoito que o pai autorizou, que aqui não é muito autorizado biscoito, não, né? Mas agora na quarentena a gente lançou mão de ter um biscoito para ter um doce no fim do dia. E aí, assim, o biscoito despedaça, suja a cozinha inteira. Eles não me deixaram nem ver. Porque eles falaram, não, mamãe, não vem não, que a gente tá aqui fazendo uma surpresa para você. Então eles lavaram toda a louça, passaram esfregona na cozinha, fizeram uma molhação, mas assim, com amor, sabe? Aquela coisa, olha a surpresa que eu preparei para você. Então eles fizeram a bagunça e limparam. Falei, maravilha. Isso tem que ser sempre. Não é só hoje. Tem que ter. Eu agradeço demais, mas eu quero que isso desperte dentro de vocês. A gente não pode pensar só na gente. A gente tem que pensar em todo mundo. O bem-estar é de todo mundo aqui. E isso é difícil, porque assim, nesse dia a dia agora, que eu tenho uma agenda super corrida, eu tenho pressa em fazer as coisas. Eu quero que sai todo mundo da cozinha, que eu vou fazer a comida, porque eu sou igual um rolo compressor. Faço rápido. Se tem gente ali querendo me ajudar, me atrapalha. Só que é justamente nesse momento de convívio que eu vou poder ensinar habilidades para eles. Total. E a pressa só vai atrapalhar, sabe? Então a minha filha falou: poxa, mamãe, eu quero muito te ajudar. Deixa, eu sou um pouco mais lenta, mas eu ajudo. Falei, cara, Daniela, respira, sabe? Eu sou aquela típica resolutiva que deixa comigo que eu faço tudo. Deixa o trabalho de grupo, eu faço. Pode deixar que eu faço, eu reparto as partes depois. Sempre foi assim. Então, assim, pra que eu vou assumir isso pra mim se agora é a oportunidade maravilhosa de eu ensinar os meus filhos a se virarem, a terem autonomia, né? Porque a gente no dia a dia ensina uma vez, mas depois não olha mais para aquilo. Aí quando vai ver, tá gritando: cadê a roupa dobrada? Cadê a roupa guardada? E não é assim. Ensinar, educar é um trabalho de formiguinha. É diário, várias vezes, o tempo inteiro. É voltar, é falar 700 vezes a mesma coisa, né? Porque a gente pode falar 700 vezes a mesma coisa e a gente não vai aprender. Quantas vezes eu falo que eu não vou gritar? E quando eu vou ver, eu tô gritando. Né? Eu aprendi? Não, eu já falei muitas vezes, mas eu não aprendi. Né? Existem muitos gatilhos que despertam muitas feridas em mim, né? Que despertam, tocam em memórias minhas que ainda mexem comigo, né? O fato de me dizer não, eu não vou fazer isso, isso acaba comigo, né? Como assim não vai fazer? Sai o pior de mim. Então é aí que eu tô tentando gerenciar, tipo, não vou fazer. Por que não? Eu falei, então, Daniela, sai de perto, porque senão você vai agir pior. Né? Gerenciamento emocional passa por isso, em perceber que eu não vou dar conta e que eu vou agir de maneira agressiva. Então eu saio de perto, respiro, e muitas vezes eles se dão conta de que eu não tô bem, e aí eles vêm: mamãe, desculpa por eu ter falado dessa forma. Não, filho, tudo bem. Eu não gosto nem de ficar pedindo. Eu não gosto que eles fiquem pedindo desculpas, sabe? Que eles sejam obrigados a pedir desculpas. Não é, não passa por isso. Passa em reconhecer que talvez você não tenha agido tão bem. Né? E que eu, como não ia gerenciar bem o que eu estava sentindo, eu saí de perto para poder, né, enfim, conseguir voltar para o meu centro. E até minha filha quis me ajudar no fim de semana e ela cortou lá os pimentões para botar lá carne moída e tal, ficou do meu lado. E para eles é uma festa, para a gente às vezes é um estresse, para eles, ao estar com a gente, para eles já é muito bom. Eles gostam, eles desfrutam de estar do nosso lado. Às vezes a gente está tão agoniado e para eles está sendo super maravilhoso, né? Então são sentimentos ambivalentes, é muito estranho, porque ao mesmo tempo que a gente está feliz, a gente está com raiva, a gente quer liberdade, mas a gente não tem, mas a gente sabe que a gente ama aquelas criaturas e a gente, o que está acontecendo dentro de mim? Para as crianças, não. Elas muitas vezes não entendem que esse amor que elas sentem por nós, como assim agora tudo vem na frente de ficar comigo? Vem o trabalho, vem a comida, vem botar o lixo lá fora, vem o que quer que seja, vem antes. Então eu não sou tão importante. As crianças começam a interpretar as vivências delas nesses momentos. E interpretam de maneira muitas vezes equivocada, mas com o que elas estão vendo. É assim que eu posso interpretar, né? Então, eles são simplesmente ótimos observadores e péssimos intérpretes. Então, e essas interpretações são as que a gente leva para a nossa vida de adulto. A gente leva aquela ideia de que talvez a gente não seja tão importante. A gente leva aquela ideia de que, cara, eu não devia nem estar aqui, eu estou atrapalhando, entendeu? Então, tudo isso repercute na nossa vida de uma maneira profunda, gera feridas e é muito difícil depois a gente querer olhar para isso, né? Que é justamente quando a gente começa a acessar essas questões e a gente não quer muitas vezes se fazer responsável por isso. A gente continua naquele lugar de vitimização e falando: os outros são o meu problema. Quando os outros mudarem, a
minha vida se resolve. Quando meu marido resolver mudar de conduta, vai ficar tudo bem. Quando os meus filhos se comportarem, vai ficar tudo bem. E eu, vítima das circunstâncias, não tenho poder de ação, né? Só que não é por aí. Quando eu mudo o meu interior, é quando todo o meu entorno muda, né? Perfeito. E essa questão de se eu estou bem emocionalmente, né? Eu, nesse momento, não tenho um tempo para eu meditar tranquilamente. Eu adoraria acordar cedo. Todas as vezes que eu tentei acordar cedo, tipo, vou acordar às 5:30 da manhã. Os três acordavam às 5:30 da manhã e acabavam com a minha meditação. Eu falei, não funciona, isso tem que ser de noite, quando eles estiverem. Parece que tem uma antena. Mamãe acordou, papai acorda, ninguém acorda. Aí meu marido falava, poxa, vamos acordar junto. Ele acordando cedinho todo dia, ninguém acorda. Falei, beleza, vamos acordar junto. Eu acordo, todos acordam. Eu tentei uma semana, eu falei, não funciona, eu vou continuar dormindo e vou trabalhar, tentar fazer isso pela noite, porque eu sei que eles vão estar dormindo. Então, nesse momento, eu não tenho um tempo meu, né? Que na vida normal eu tenho. Eu vou pro meu CrossFit, né? Eu me cuido em casa, enfim. Mas eu tenho um momento meu, eu trabalho tranquila. Verdade. Agora, esse momento é à noite, né? Por isso que às vezes eu tô indo 2 horas da manhã pra cama, porque eu preciso ler. Eu gosto de estar fazendo as minhas coisas em silêncio, né? Tem Eu, gente que não funciona de noite. Eu funciono, eu não vou trabalhar, varar a madrugada, não vou. Mas eu preciso desse espaço, nem que seja para dormir menos. Eu prejudico o meu sono para poder ter um espaço de nutrição emocional meu. É necessário para mim. E perfeito. cada dia que eu acordo, tem dias que eu tô mais triste, né? Domingo eu acordei triste, porque domingo é um dia que a gente vai pro parque, a gente, enfim, vai pegar sol, né? Se diverte. Aqui começou a primavera, bom, aí começou o outono, né? E aqui começou a primavera. Então você já vê vida lá fora, né? Os galhos das árvores estavam secos, estão com botõezinhos em todos os galhos. Gente, é a fase que eu mais amo, a estação do ano que eu mais amo aqui. E eu não sei quanto tempo a gente vai ficar nisso. Então eu acordei triste, sabe? E os meus filhos perceberam. Só que quando a gente conversa, é a questão do diálogo que eu falo sempre, quando a gente esclarece, né, explica o que está acontecendo com a gente, porque é aquilo, a criança não tem como saber o que está acontecendo. Eles são esponjas, eles estão ali absorvendo o ambiente emocional da casa o tempo inteiro. Tem tensão, eles ficam mais elétricos. Tem calmaria, eles ficam mais tranquilos. Isso eles percebem. A gente e para aquela tensão acabar, muitas vezes é preciso falar, olha, eu tô preocupada com isso. Eu tô tensa com aquilo, tá? Não é com vocês. Não tem nada a ver com vocês. Eu gostaria que vocês se desvinculassem do meu emocional, tá? A mamãe tá impaciente. A mamãe não tá legal com ela própria, tá? Não é com vocês, é comigo. A questão é comigo, tá? A mamãe ama vocês, mas é que eu não tô conseguindo me relacionar bem comigo hoje. Então eu preciso de um espaço, eu preciso de um pouquinho mais de silêncio. Se vocês puderem me ajudar, vai ser de grande valia. E aí a criança consegue se desvincular daquilo. Porque é como se fosse, imagina que você está em casa, chega seu marido com a cara fechada, bufando. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Pô, o que que eu É fiz? comigo. É comigo. O que que será que eu falei durante o dia para o cara estar com essa cara, né? Agora, Isso é oportunidade para você Hã? ensinar sobre resiliência, sobre autoaceitação, né? Sobre o limite que cada um tem e tudo bem. Exatamente, É uma excelente exatamente. oportunidade para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas até nesse exemplo, quando o marido vai e fala, olha, presta atenção, não é nada com você, fica tranquila, sabe? Eu tô chateada com o negócio do trabalho, vou querer dormir mais cedo. Você faz assim, ó, tá, beleza. Eu me desvinculo desse emocional, que eu não sei se é comigo. Agora eu sei que já não é. E a criança, a mesma coisa. Ela tá muito vinculada. Então, quando eu viro para eles e falo, quando às vezes eu percebo que eu tô com umas atitudes um pouco mais brutas, sabe? Mais rudes, de não achar graça, eles querem fazer graça o tempo inteiro para mim, para chamar minha atenção. E aí, quando eles veem que eu rio do pequeno, aí os maiores querem fazer graça, aquela graça forçada. Eu tenho que me forçar para dar uma risada, porque eu tô tensa, né? Porque o pequeno é o pequeno, né? Então, quando ele faz uma graça, eu acho engraçado muitas vezes. E os maiores não entendem isso. Por que que você só ri do pequeno, né? E sabe aqueles momentos que você não tá bem para achar graça nenhuma, né? E eu sou uma Aham. pessoa de muito fácil riso, sabe? Quando eu era mais nova, as pessoas gostavam de contar piada para mim, porque eu era a única que ria. Então, assim, eu sou uma pessoa de riso fácil, frouxo, sabe? Eu rio por tudo, eu gargalho por qualquer coisa. Mas nos dias que eu tô tensa, eu não tô para isso. E às vezes eu falo pra eles, filho, não tô pra isso hoje, sério. Mamãe tá tendo que lidar com um monte de sentimento aqui e não tá sendo fácil pra mim. E eu sinto que pra eles às vezes é difícil de elaborar, pois por que a mamãe não tá bem? A gente tá em casa, tá todo mundo bem, tá tão feliz. Enfim, é um dia após o outro. Tem dia que eu tô. Mas também tem uma coisa, pra gente estar alegre,
A gente precisa da tristeza. As polaridades são necessárias, né? Tem claro, tem que ter o escuro, tem o bom, tem que ter o mal. Então a gente vive num mundo dual, né? A gente precisa das duas polaridades para poder. Então a tristeza é um momento de olhar para dentro, é um momento de olhar para mim. O que que essa tristeza está dizendo de mim, né? E O não que ela faz está me vergonha mostrando? essa tristeza, né? Não, não, não. Antigamente a gente escondia, a gente moralizava muito os sentimentos, né? É um Essa coisa de sentimento legítimo. É um exatamente. sentimento Qualquer legítimo. sentimento é legítimo. É Mesmo o legítimo. ódio, a raiva, a ira, os É legítimo. ciúmes. Não tem nenhum problema sentir isso. Nenhum. A questão é o que que eu faço com esse sentimento quando eu Isso. tô com ele, né? Se eu Isso. tenho ciúme e eu resolvo enforcar uma pessoa por causa disso, cara, não, não é por aí, né? Pois Mas é. saber que eu sinto ciúme, que tá tudo bem, né? O que que esse ciúme tá me mostrando? O quanto ele me mostra da minha insegurança, né? Da minha falta de autoconfiança. Por que que eu tô sentindo isso? Então, os sentimentos são nossos aliados, eles estão mostrando algo para nós, de nós mesmos. Então, eu não, hoje em dia, eu não rechaço, eu não jogo para a sombra a minha tristeza. Se eu tô triste, eu me permito chorar, Sim, né? E perfeito. muitas vezes eu me permito chorar na frente dos meus filhos, que para os filhos nunca é fácil. Nenhuma criança gosta de ver os pais chorando, não. Mas eles viram para mim e falam: por que que você tá chorando? Eu tô triste. Hoje eu tô triste, hoje foram muitos mortos, hoje a gente não sabe como vai, quando isso vai Outra, acabar eles verem a sua fragilidade, eles aceitam a fragilidade deles, porque não há deles. uma super mãe, não há um super pai, Exatamente. super mulher, um super homem. Há seres Exatamente. humanos tentando acertar e muitas vezes errando, né? Então, essa Exatamente. aceitação é perfeita deles verem que você permite mostrar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, porque senão a criança pode se frustrar querendo atingir o nível de perfeição dos pais que só existe na cabeça deles, porque há uma performance dos pais querendo mostrar essa perfeição. Então, no momento que Exatamente. você permite que eles assistam você chorando, você diz: eu também sou ser humano, eu também Sim, tenho limites, eu também sou fraca em alguns momentos, eu me permito chorar. Agora, sim. o que é que eu vou fazer com isso? Qual é o tempo que eu vou permitir que isso perdure? Qual é o tempo do Uhum. luto? Né? Sim, porque Essa o problema é a gente se afundar na tristeza e isso, ficar no isso. pico da tristeza, né, e virar uma depressão. O Pois é. gerenciamento emocional passa por aí. Há muitas lições para a gente tirar na Sim, tristeza. Então, a gente não precisa evitar a tristeza, muito menos afastá-la, porque ela também pode nos trazer muita coisa boa. A gente sem não pode dúvida. viver alimentando essa tristeza. Mas a gente pode Exato. atentar por que que ela está aparecendo, o que é que ela está querendo nos Uhum. dizer, nos ensinar. E tudo bem. Ninguém é feliz Exatamente. o tempo, alegre o tempo todo. A gente Não pode ser mesmo. feliz e estar triste, né? Aí, Exatamente, Daniela, exatamente. o que eu queria te perguntar, eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda de mulheres trazendo muitos sintomas de ansiedade. Uhum. E eu queria saber de você se há, por exemplo, essa demanda em relação a mães que te procuram já nessa expectativa, assim, numa preocupação, se por acaso vier a contrair o vírus e adoecer, quem vai cuidar dos meus filhos, como é que vai ser a minha vida e a economia, e eu vou perder, sabe, viver no futuro, Uhum. já se antecipando. Eu até postei hoje uma figura que eu Por achei bem, acaso não, não me procuraram por isso. não, que diz Não, assim, não. sofrer pelo futuro é colocar curativo onde não há ferimento, onde não há Exatamente. ferida, né? E eu tenho visto muito acontecer aqui, nas pessoas que me Uhum. procuram, mulheres na Estão maioria, sofrendo de ansiedade já, né? Por isso. muito, muito. E assim, o que é que eu diria? Não é de todo desarrazoada a interpretação que se faz racional da Uhum. situação, porque quando você vê Sim, uma perspectiva de um comércio que vai fechar por 3, 4 meses, como é que fica essa sim. economia? E aí diz, Claro, sem minhas dúvida. contas não param, as minhas contas vão chegar. Mas assim, os boletos não estão cumprindo a quarentena, eles estão vindo para minha porta, sabe? Verdade. E a gente até brinca, assim, suaviza um pouco essa realidade. Então, tem muita Sim. mulher sofrendo já por antecipação, por uma questão financeira, também uma questão Uhum. emocional de não conseguir ficar tanto tempo em casa. E Sim. aqui nem é tanto tempo, que completamos uma semana hoje, Sim, mas sim. essa frustração de dizer assim, até quando? Até Então, quando? não viveu Exatamente. ainda o período de confinamento verdadeiro, mas já está sofrendo Uhum. agora, temendo o que vai acontecer, tanto em questão de privação de liberdade, quanto em uma situação econômica, Sim, distanciamento sim. de quem se gosta.
E Claro. então, para você não chegou essa demanda em relação a filho, Não, né? Se eu não chegou faltar essa demanda. com meus filhos. Tá, Não, mas então, chega muito essa questão de não saber gerenciar o que está acontecendo nesse momento. A falta menos de mal, paciência, graças a Deus. me- menos, tanto mulheres que não trabalham fora de casa, mas que trabalhavam em casa, né, com a casa, como donas de casa, mas sem ninguém, né? Então a gente tem uma tranquilidade para fazer as coisas. O trabalho de casa é um trabalho interminável, não é reconhecido, não é remunerado, não é valorizado. Então é muito difícil. Às vezes essas mulheres se veem assim transbordando, porque agora está todo mundo em casa, e às vezes tem um marido que está fazendo teletrabalho e que faz o teletrabalho e mais nada, né? É super complicado. É complicado para todo mundo, porque essa mulher até tem uma expectativa de que o homem comece a ajudar. E tem vezes que a mulher trabalha, os dois estão fazendo teletrabalho, e as crianças estão completamente, né, desguarnecidas, estão desamparadas, e essa é a ansiedade de o que que eu faço agora, né? Então, eu acho importante, a gente vai ser a mãe possível e o pai possível nesse momento, né? Eu acho o diálogo extremamente necessário para a criança entender o que está acontecendo, porque ela pode não entender, peraí, por que que meus pais estão em casa? Eu estou de férias, que a criança interpreta isso, e não estão de férias, tá? Estamos num período compulsório de ficar dentro de casa. E por isso estamos todos trabalhando em casa. Nós precisamos trabalhar, porque a gente precisa ganhar o dinheiro para poder, enfim, manter essa casa, ter comida, tudo, né? Mas eu acho importante também a gente relaxar um pouquinho, sabe? Até mesmo eu tava me deixando levar muito pelo estresse da escola que tá mandando pela plataforma um monte de dever de casa, um monte de coisa. Eu falei, gente, não dá. Eu não vou dar conta. Porque eu vou me estressar com o dever, porque eu vou querer que eles façam com pressa. E eu vou me estressar com que eu não estou sentando para fazer o meu trabalho. Nesse momento, eu vou ter que priorizar e a prioridade vai ser o meu trabalho, porque senão eu não vou estar em paz fazendo o dever com eles. Eu preciso, essa semana, enfim, eu preciso sentar e fazer essas coisas. Então, hoje eles não fizeram o dever de casa. Falei, ó, amanhã, com mais tranquilidade, porque eu adiantei o que eu precisava adiantar, eu vou sentar com vocês na mesa da sala de jantar e a gente vai fazer todos os deveres que estão atrasados. E eu vou estar ali ajudando vocês. Porque não adianta chegar na hora do dever, eu passar o dever e ir para a cozinha. Aí eles vão atrás, mas eu não entendi isso aqui. Agora eu não posso. Aí tô sentando trabalhando. Agora eu não posso. Mas peraí, que horas a criança vai poder perguntar e vai poder entender o dever de casa? Se não tem um momento para eles nem pro dever de casa, não tem momento nenhum, né? Então, assim, o momento do dever de casa é o momento que a gente combinou, todo mundo, de sentar, até meu marido trazer o computador para a sala, e vamos todos sentar na mesa do jantar e vamos trabalhar ali, né? E vamos atender as crianças no que elas precisarem. E a gente tem tentado todos os dias, né? Jogar alguma coisa com eles, né? Que seja meia hora, sabe? Porque tá muito difícil, tá muito puxado. Meia hora jogando, meia hora brincando de futebol, meia hora brincando de pique-esconde na casa. Enfim, sempre na hora de botar para dormir, a gente fica um pouquinho com cada um, né? Vou subir do beliche, boto um, boto outro, boto outro, enfim, para poder estar, né? E sempre explicando da nossa dificuldade de horário agora. E relaxar, sabe? Aprender a cobrar menos. Tanto com relação à culpa, né? Porque a culpa, se deixar ela vira uma montanha em cima da gente, ela cai igual uma montanha, uma avalanche, né? Então, assim, eu tenho gerenciado muito para a culpa quando ela começa a aparecer. Epa, pode ir embora daqui, sabe? Nesse momento é o que eu posso fazer. Eu não vou ficar me exigindo de ser a mãe perfeita no momento em que o mundo está de cabeça para baixo. Não dá, sabe? Eu adoraria ser, mas existem outras prioridades. Meus filhos são prioridade, mas eu preciso fazer outras coisas que me nutrem e que são necessárias porque eu preciso trabalhar. Né? Então, assim, se eu simplesmente esquecer de mim para atender as crianças em todas as suas necessidades, nesse momento eu vou estar me desnutrindo, esvaziando meu tanque. E vai ter uma hora que esse caldo vai virar. Isso. Entendeu? E vai virar com vontade, e vai virar com culpabilização, vai virar com manipulação. Olha, eu deixei de fazer as minhas coisas para estar com vocês, e olha o que acontece, vocês não retribuem. Enfim, é muito fácil a gente cair nesse lugar da culpa, né? E da vítima, e colocar as crianças como culpadas da situação. E elas não são. Elas não são. Elas são, eu não vou falar de vítima, mas elas não são vítimas, mas elas estão participando de toda essa mudança. Responsáveis, de certa forma, né? Exato, e todo mundo está nisso. Não vai ter jeito, a gente tem que aceitar. E se a gente conseguir fazer tudo desde um lugar de mais tranquilidade, de mais respeito,
com um diálogo aberto, né? Com um canal de comunicação. Quantas vezes meu filho me pede para eu ver a corrida de carro deles, né? Porque aqui a gente não tem televisão. Então, assim, o iPad está mais liberado do que eu gostaria, né? Nas horas que eu vou fazer atendimento, às vezes eu deixo, brinca com o iPad, sim, brinca com o iPad. O iPad é controlado, eles não têm acesso a tudo, né? Enfim, eu coloco alguns controles ali porque eles são pequenos, né? Mas está muito mais do que eu gostaria. Claro que eu adoraria me sentar, Montessori, vamos brincar, brincadeiras desestruturadas. Não, não dá nesse momento. Não dá, não dá, sabe? Então eu sou a mãe possível e eu tô fazendo o melhor que eu posso, né? Tá Já partiu difícil. para cabaninha, está fazendo cabaninha, noite de Tô, pijama, tô. tá todo mundo na sala. Eu até coloquei nos meus stories, os stories foram durante 3 dias. A gente fez um dia, eu virei pro marido e falei, vamos fazer uma surpresa para eles, porque eles sempre pedem para dormir com a gente, né? E não cabe na cama, no fim das contas, 5 pessoas na mesma cama. Quando tem um, já me chuta tantas costas que eu não consigo dormir. Então, assim, vamos tentar. Eu falei, vamos fazer uma surpresa para eles. E aí eu fiz um vídeo, eu não coloquei o vídeo nos stories, porque eu não mostro meus filhos, né, enfim, na internet, né? Então não dava para tapar o rosto deles. Mas assim, eu falei que era uma surpresa. Eles passaram o dia inteiro me perguntando qual era a surpresa. Eu falei, por que raios eu me falar que tinha uma surpresa de noite? Aí eu até apresentei a surpresa antes da hora. Eu falei, fica aqui que eu já venho. E peguei todos os colchões deles, né, do beliche. Botei lá, com a cama de 2,70 m. Ajeitei tudo. Aí quando eles olharam, eles ficaram super felizes de estar dormindo no chão. E aí eu completei, mas espera aí, nós vamos dormir com vocês. Tipo, a alegria tomou conta da casa, né? Uma medida tão simples, não é, Daniela? Simples, simples. Eu sou super certinha com um monte de coisa. Eu tive que aprender muito a flexibilizar, né? A soltar o controle, né? De que tem que estar tudo ajeitado, de que tem que estar tudo no lugar, aquela coisa chata. Pra quê, sabe? Não tem necessidade. E aí a gente já fez, nessas 2 semanas, a gente dormiu assim 3 dias seguidos, né? E aí tem, claro, como são 3, né? Ai, não, mas tem que ter pedra, papel, tesoura para ver quem vai ficar do lado da mamãe, quem vai ficar entre o papai e a mamãe, quem vai ficar só do lado do papai. Enfim, tem que ser tudo gerenciado, porque senão dá briga, né? E aí foram 3 dias, o primeiro dia eu não dormi nada, o segundo eu já dormi bem, o terceiro eu já dormi bem. E só o fato de estar ali, sabe, cheirando o cangotinho deles, assim, é tão gostoso. E eles dormem, assim, de maravilha, né? Dormem a noite inteira, ninguém acorda, ninguém levanta para procurar a gente, porque a gente está ali do lado, eles estão sentindo o nosso cheiro. Isso para as crianças são experiências que eles não vão esquecer. Vão sabe? construir memórias, é isso que eu ia falar, memórias emocionais. Vão levar exatamente. adiante no momento de dúvida, no momento de uma tentação, de receber uma proposta que não é legal e pensar Exato. entre ceder e não ceder, aí volta, acessa essa memória e vê o quanto foi amado, né? Essa história, Exatamente. Esse vínculo tão bem estruturado que dá força para a criança, o adolescente, o jovem resistir a tanta coisa errada, não é isso? Exatamente. Ter essa certeza de que é amado, de que os pais se importam e que investem tempo neles. Né? A certeza do amor não apenas verbalizado, mas vivenciado, essa construção, esse laço que realmente vai estruturar a vida deles como adulto. Que eu costumo dizer sempre, a gente pensa que vai cuidar da nossa vida quando a gente completa 18 anos, atinge a maioridade, e não é. A criança vai mandar a gente por muito tempo. Eu vejo muitos adultos infantilizados porque não conseguiram ainda detectar coisas que aconteceram lá na infância e que repercutem hoje, quer seja ele adulto ou até idoso. Idoso, sem dúvida. Resolveu isso, essa criança interior, que eu sei que é um tema que você fala sempre. Então, essa criança que não foi amada, essa criança que foi abandonada, essa criança que foi rejeitada, essa criança que não, se não for cuidada e se ela não for ninada por ela mesma quando adulta, ela não vai romper, ela não vai superar isso e ela vai levar isso para a vida adulta, né? Então, que importante, que lição maravilhosa. Uma medida simples apenas permite que a mãe flexibilize o nível de organização dela, permite que ela se disponha a estar com esses filhos nesse momento e sair da rotina, criar uma memória positiva. Papai e mamãe estão dormindo na sala junto com a gente. Então, quer dizer, traz uma lembrança positiva em meio ao caos em que se está vivendo. Exatamente. Né? O quanto importante é isso. E falando, Daniela, você tem dito aí várias vezes que tem precisado de um tempinho, tem precisado se recolher um pouco para trabalhar
Fala o que é que você está preparando aí. Pois é, quinta-feira, dia 26 agora, às 9 horas da manhã, eu e a Maíra do Canto Maternar, do perfil do Canto Maternar, a gente vai Amo dar um esse perfil workshop. também. Pois é, a Maíra mora em Madrid também, né? A Maíra foi uma pessoa que eu conheci, assim, quando eu comecei, né, na parentalidade, ela já estava atuando, e eu mandei uma mensagem para ela, assim, super Quem tem tímida. filhos, eu indico vocês duas. E aí, Pois é. no perfil de escolas aqui, já tem rodado o Instagram de vocês, porque eu tenho Ah, que realmente bom, divulgado para quem eu obrigada. conheço. Tem uma Obrigada. amiga uma amiga que trabalha comigo e ela só fala em você o tempo todo. Desde Ai, que que eu bom. apresentei, Andresa, sua fã. Né? E Ai, através dela obrigada. se espalhando com o pais, porque os meus filhos já são grandes, mas aí as pessoas com quem eu convivo que tem, eu tenho sempre Entendi. recomendado, porque é conteúdo realmente de qualidade. Obrigada, Verdade seja. querida. Obrigada mesmo. Então, a Maíra Então, eu diga o que conheci é que aqui você em está Madrid, preparando. mandei mensagem para ela e a gente se conheceu. Vamos encontrar em Madrid um dia e tal. E a gente se conheceu, viramos amigas. E aí a gente, né, há um ano e meio se conhece. E a gente resolveu juntar. A gente já fez algumas lives juntas, né? A gente resolveu, vamos fazer um projeto juntas? Vamos. E ela trabalha muito com criança interior também. E a gente resolveu fazer um workshop voltado para as feridas emocionais da infância. Né? É um workshop pago, é um valor baixo, né? R$ 149,90. Um workshop que vai durar umas 2 horas e a gente vai aprofundar nas 5 principais feridas. A gente vai falar da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça, né? Vamos aprofundar. Cada ferida, ela faz a gente usar uma máscara para a gente se proteger contra esse desamparo que a gente sentiu. E essa máscara a gente usa até hoje, né? E essa máscara nos distancia de quem a gente é. E cada uma das feridas faz a gente se comportar socialmente de uma maneira, né? Faz a gente ter vícios, faz a gente ter manias, a gente gosta de certos alimentos, e todas elas, cada uma da sua forma, impacta no nosso corpo. E às vezes a gente analisando o corpo de uma pessoa, a gente consegue ver, né, qual ferida emocional é a mais forte nessa pessoa. Por mais até que Uau. ela ache que ela use uma máscara de tal, não, não, abandono é uma ferida que dói muito mais em mim, mas você olha, não, esse corpo é um corpo de uma pessoa que sofreu muita rejeição, né? O corpo não mente. Então a gente vai aprofundar nesse estudo, nesse workshop, né? Até mesmo as doenças mais típicas dessas pessoas que sofreram dessas feridas. É muito difícil, Duda, a gente não ter. Eu acho impossível praticamente. E o normal é que todos nós tenhamos pelo menos 4 feridas. Nem todo mundo tem a humilhação, mas a rejeição, o abandono, a traição e a injustiça, nós temos, em certa medida. Uma delas, ou 2 delas, são as que mais governam as nossas vidas. Isso que você estava falando da criança interior, né? A criança, a interior é um conceito, né? É como se fosse um conjunto, a criança interior ferida, no caso, é o conjunto das nossas experiências da Continua infância com o público, de dor. 2 segundos que eu já venho. Mas continua falando aí Tá para o bom, público, rapidinho. tá bom. Então, a criança interior ferida, ela é um conceito, né, das nossas experiências da infância de muita dor. E que a gente joga para a sombra. Então, a nossa criança interior ferida é parte da nossa sombra. A gente chama de criança interior para ser mais fácil de visualizar. Né? Enquanto a gente não olha para essa criança, ela vai governar o nosso comportamento, ela vai governar a nossa forma de atuar. Né? A nossa forma, principalmente, de reagir. Como é que a gente sabe que a gente tem uma criança interior? Como é que a gente sabe que a gente tem feridas emocionais? Quando a gente reage às situações. Reage de maneira emocional e reage de maneira agressiva, normalmente, né? Normalmente as nossas reações são desproporcionais. Então, às vezes, o meu filho me pede uma atenção, eu dou um grito. Epa! Por que o pedido de atenção serviu de gatilho para sair essa raiva? Serviu de gatilho para você reagir dessa forma. Os nossos filhos são espelhos perfeitos do que a gente tem dentro. Então, se o seu filho está agressivo, se o seu filho está tendo um comportamento muito desafiador, olha para você. Né? Porque provavelmente todo comportamento desafiador tem uma necessidade não atendida por trás dele, e olhar para essa necessidade é necessário, o comportamento é só uma bússola para a gente poder entender que necessidade não atendida, né, o que está acontecendo nesse momento. E ele também vai mostrar pra gente como a gente está gerenciando a situação. Ou que a gente carrega dentro e não está querendo olhar. Às vezes a criança é pequena, né? E ela está em fusão emocional com a mãe ainda. E ela simplesmente está manifestando a sombra da mãe, o que a mãe não está querendo ver, né? Eu tenho até posts sobre isso. Às vezes a pessoa fala, meu filho está muito agressivo.
Falei, mas em casa, como é que é o ambiente emocional? Ah, não, eu e meu marido, a gente não briga, a gente não discute na frente da criança. Tá, isso não é suficiente. Vocês têm relação? Vocês se conversam? Existem mostras de afeto? Não, a gente não se fala. Isso já é violento, né? Isso já é uma forma de violência passiva. E o fato, de, às vezes, de eu não manifestar o que eu estou sentindo, essa raiva eu estou nutrindo dentro de mim. E a criança está absorvendo. Só que ela não sabe o que que é. Então, ela, de alguma maneira, ela vai ter que botar para fora. Né? Então, ela vira uma criança agressiva. Ela está mostrando o que eu não estou querendo olhar para mim. Né? Não estou querendo olhar para dentro e me fazer responsável pelo que eu estou sentindo. Isso eu digo crianças até uns 3 anos, que estão em fusão emocional com a mãe, sobretudo. Né? Então, esse workshop, a gente vai trabalhar em cima dessas 5 feridas, né? E do caminho que a pessoa tem que empreender para querer curar essa ferida. A gente tem que se fazer autorresponsável. Não adianta a gente esperar que os outros resolvam os nossos problemas, que os outros atendam às nossas carências, né? Porque é isso que a gente projeta nas relações. Eu tenho um buraco emocional, eu quero que o meu namorado cubra essa carência. Não vai ser ele. Nada que vier de fora vai funcionar. Tem que ser um processo interno, entendeu? Tem que ser um processo de auto-amor. E só nesse caminho é que a gente consegue curar as nossas feridas. Ter compaixão pelos nossos pais, porque nesse processo a gente também, normalmente, a gente quer culpar os pais e tem raiva deles, faz parte. Não esconda essa sua raiva, né? Mas a gente não pode ficar preso na raiva, porque senão a gente se vitimiza novamente e não sai do lugar. Então, o workshop, as inscrições estão abertas até amanhã, às 11h30 da noite, do horário de Brasília. Tá no meu perfil, no perfil da Maíra, nos nossos stories. Tá o link para inscrição. Quem quiser saber mais do workshop pode entrar lá. E quem não puder estar ao vivo, não tem problema. A gente vai entregar a gravação durante 30 dias, a pessoa tem acesso a essa gravação. A gente vai entregar também os exercícios que forem feitos ao vivo, que a gente vai fazer dinâmicas para a gente poder entrar em contato com essas emoções, né, que estão guardadas. E também a gente vai fazer um grupo do Telegram fechado, que vai ficar aberto durante 30 dias, e todos os dias a gente vai colocar uma reflexão sobre alguma ferida emocional, tá? Que então, maravilha! Quem quiser, é só entrar, se inscrever. Enfim, já tem um grupo lindo que está se formando, mas amanhã já é o último dia de inscrição, que quinta-feira, às 9 horas, a gente está se conectando pela plataforma Zoom. Que maravilha. Daniela, eu conversaria com você por horas a fio. Eu também. Infelizmente, o Instagram não nos permite. Não Antes permite. que ele derrube esta live, eu quero lhe agradecer por dispor esse tempo para falar aqui para os meus seguidores, né, do Conversa com Obrigada Duda. a você. Obrigada a você. Gostei, de verdade, pelo convite. Muito bom. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para as pessoas aqui. Quem não conhecia a Daniela ainda, esse foi o meu presente para você. Então, Obrigada. O perfil dela acompanha conteúdo de qualidade, gente. Ainda que você não tenha criança, vá por mim. O conteúdo é muito rico. E espero que a gente tenha lá na frente uma outra oportunidade. Sucesso no seu empreendimento, muita paz, muita saúde, muita tranquilidade e principalmente muita harmonia na sua família. Muito obrigada, Duda. Obrigada demais pelo espaço que você abriu para mim. Obrigada esse trabalho mesmo. Que tem edificado muitas famílias. Beijo grande e feliz demais. Beijo, Daniela. Obrigada. Tchau.